Pessoal, boa noite a todos, entendeu? Agradeço a participação. Eu deixei aqui, pessoal, só o nosso cronograma aqui que a gente vai ter aqui para as próximas aulas. Então, a disciplina de licitação começou na semana 7. Então, ela é a semana 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente está na semana 9, que vai entre os dias 23 do 10 até o dia 30 do 10. Lembrando que o fórum avaliativo é para fazer entre 23 do 10 a 30 do 10. O material ele vai estar à disposição de vocês a partir de hoje, no caso, entendeu? Por isso que nas próximas semanas a gente vai fazer na terça-feira. E os questionários vai estar disponível até o dia 20 de novembro. Lembrando que é ideal já ir fazendo os questionários e o fórum avaliativo ele tem prazo para entregar. Então, essa semana a gente vai falar sobre, conforme tutorial, sobre as fases na formalização do processo, as fases de licitação e o tratamento diferenciado sobre MEIPP, ok? Vou só tirar minha imagem aqui para ficar mais rápido aqui, ok? Vou ficar com a voz e a apresentação aqui. Então, pessoal, vou deixar. Então, a licitação ela é composta do quê? Ela tem a fase, tem um processo e tem os procedimentos necessários para a execução da licitação. Então, a 14133 ela já deixou de forma já expressa na legislação. Então, a gente hoje vai ter tanto as fases, quanto o processo, quanto os procedimentos. Ok? E quais são as fases? Então, na Lei 866, a gente tinha duas fases, fase interna e fase externa. A nova lei de licitação, ela separou. Então, o artigo 17 da Lei 14133, ela deixou como fase preparatória, que é a fase inicial da licitação, e dividiu a fase externa em o quê? Em divulgação do edital de licitação, da apresentação de propostas, a fase de julgamento, de habilitação, fase recursal e fase de homologação. Ok? Então, antes tinha duas fases. A fase inicial era a fase preparatória, entendeu? Que é a fase interna, e a fase externa, ele foi dividido em algumas, ok? O que é a fase preparatória? A fase preparatória nada mais é que a preparação da licitação para possível divulgação. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que fazer o seu plano anual de contratações públicas, vocês vão ter que fazer seu DFD, fazer sua solicitação de demanda, conforme cada órgão faz, o termo de referência, a pesquisa de mercado, o edital, a minuta de contrato, a minuta da ata de registro de preço, e isso vai ser, na verdade, em termos da fase interna. Então, todos os procedimentos realizados antes da divulgação da licitação, ou do edital, no caso. Entendeu? Então, coloquei aqui, fase preparatória, caracterizada pelo planejamento, e deve compatibilizar com o plano de contratações anual, entendeu? E ser sempre elaborado conforme as leis orçamentárias, conforme a LOA, no caso, e abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, de gestão que podem interferir na contratação. O que é? Vocês vão ter que ter a autorização do gestor, do prefeito, vai ter que ter a adequação orçamentária necessária, que é o orçamento e o financeiro para realizar aquela licitação, ou, se for o caso, registro de preço, a previsão orçamentária. Aqui eu coloquei uma doutrina aqui, a doutrina aqui é de 2021, referente à nova lei de licitação. Então, aqui falo também sobre a fase preparatória. Então, a fase preparatória, ela não está dividida igual à fase externa, mas ela tem suas divisões e tem seus procedimentos. Qual que é a primeira divisão? Que é a descrição da necessidade. Isso aí normalmente vai estar no seu DFD ou numa sua solicitação de demanda. A definição do objeto.
Qual objeto vai ser contratado? Você precisa do quê? Você precisa de montar materiais de escritório, você precisa de cadeira, você precisa de mesa, você precisa, e por que que você precisa? Qual que é a necessidade? Entendeu? Isso vai ter que estar colocado e justificado no projeto básico, no executivo, no termo de referência, qual a situação em qual licitação vai ser realizada. As condições de definição de execução e entrega do objeto. Ah, eu preciso de fazer prestação de serviço de limpeza. Na onde que você vai fazer? Quando? Qual o prazo? De que horas? Então, você vai ter que definir qual que é o orçamento estimado. Você fez pesquisa de preço com o mercado, qual que é o preço estimado daquele serviço. Elaborar o edital, lembrando que o edital hoje na administração pública federal, ele é obrigatório seguir os modelos da CGU, da AGU, entendeu? E aconselho vocês também a seguirem esses modelos, adaptando de forma com a regulamentação local de cada unidade. A elaboração da minuta de contrato, quando for necessário. A elaboração das minutas das atas de registro de preço. Se há uma contratação, regime de fornecimento de bens, se vai ter um contrato de fornecimento de bens. A nova lei de licitação permitiu contrato de fornecimento de bens. Antes, a lei 866 somente poderia também ter contrato de fornecimento de bens, mas a lei 14.133 já deixou de forma expressa a possibilidade de fornecimento de bens e realizado um contrato, ok? A realização de serviços, se é um serviço contínuo, se não é, a execução de obras, serviço de engenharia, quando que vai ser realizado, como que deve ser realizado, a definição da modalidade de licitação, do critério de julgamento, modo de disputa, adequação e eficiência da combinação desses parâmetros, entendeu? Vocês vão ter que escolher e inserir no edital e no termo de referência, ok? A motivação das condições do edital, se exige qualificação técnica, se é um serviço de engenharia, logicamente vai ter que ter uma qualificação técnica. Se é um serviço de terceirização, também vai ser obrigatório. A qualificação econômica financeira, ela diverge um pouco da Lei 866. Hoje, as empresas, em regra, é necessário ter os 2 últimos balanços, entendeu? Então, na Lei 866 se exigia somente o último balanço. O balanço ele tem validade de 18 meses, conforme tem um Código Civil, que é 14 meses, e tem a regra da Receita, acho que é da Receita Federal mesmo, depois eu pego a lei para vocês, 18 meses, principalmente quando for SPED, o balanço eletrônico. Então, mas na nova lei, se exigido o balanço, será exigido os 2 últimos balanços. Ah, mas a empresa tem 1 ano, então vai ser exigido somente o último balanço. Ah, a empresa abriu esse ano, então, no caso, vai permitir o balanço de abertura, entendeu? E por que exigir o balanço? O balanço não é, na administração pública federal é uma regra, a gente sempre solicita, mas ela é uma possibilidade de a gente verificar se a empresa tem possibilidade financeira de cumprir aquele contrato. Então, não é porque a gente quer ter o balanço, a gente talvez tem que verificar se a empresa tem execuibilidade, entendeu? Se a empresa não está quebrando, não tem solvência, ok? Análise de risco. Então, análise de risco é o mapa de riscos, como que a gente deve colocar, faz parte também da fase preparatória. A motivação, ok? O ETP é um documento componente que ele vai dar base ao termo de referência, entendeu? Então, ele já tem seus critérios, que é a descrição, a demonstração, os requisitos, as estimativas para a contratação, e o ETP também ele pode ser verificado se há necessidade ou não da licitação, entendeu? Então, toda licitação deve ter um ETP
e esse ETP vai dar base se há necessidade mesmo da licitação. Aqui, a continuação dos procedimentos que vocês devem seguir para o ETP, entendeu? Na administração pública federal, o ETP ele tem uma instrução normativa própria, que é a instrução normativa 58. Mas a lei de licitações, a lei 14.133, traz as regras definidas já. Vocês já conseguem fazer o ETP com as regras já definidas na lei de licitações. Ok? Então, a administração pública federal que eu coloquei aqui, ela já está um pouco mais acostumada, ela utiliza o ETP desde 2020, então ela não pegou, foi pega de surpresa. Então, a administração pública estadual municipal, ela talvez um documento novo que deve fazer. Dentro da lei aqui é fácil, se vocês pegarem licitações de órgãos federais, vocês vão ver vários modelos de ETPs, no Comprasnet, ou compras.gov.br, quem utiliza o sistema também tem um módulo ETP que pode talvez até beneficiar vocês utilizar aí, ok? Coloquei aqui também, pessoal, as unidades contratantes na fase preparatória. O que ela deve tentar fazer, ok? Ela deve tentar fazer o quê? A prefeitura, a nova lei de licitação, ela traz alguns critérios. Então, ela deve tentar centralizar os procedimentos de contratação. Se vai contratar remédio, talvez 2, 3 secretarias vai contratar remédio. Então, vocês devem, talvez, tentar centralizar, talvez, normalmente é a Secretaria de Saúde, mas vamos pôr um objeto que toda secretaria talvez tenha, talvez material de almoxerifado. Você não vai fazer uma licitação para a Secretaria de Educação, outra para de Obras, outra para de Finanças. Você vai tentar fazer uma licitação, talvez, em regime de preço, de forma que atenda todas as secretarias da Prefeitura, ok? Isso aí é um critério, não é uma obrigação, mas a lei 14.133, ela pede que seja realizado isso. Também a lei pede que seja definido catálogo de padronização de produtos, de compras, serviços e obras. O que é isso, pessoal? Definir catálogos, talvez a descrição do material, talvez sistemas. O Comprasnet hoje, o compras do sistema do governo federal, ele tem um catálogo de compras, serviços e obras. Ele tem, não é padronizado, mas ele está em processo de padronização, ok? A nova lei de licitação também traz alguns critérios aqui que devem ser adotados na fase preparatória, principalmente no caso aqui, para quem realiza serviço, talvez, de obras, que pede que os processos sejam atualizados. Hoje, talvez a maioria dos processos é feito em CAD, em 2D. A nova lei de licitação, ela prevê a inovação dos processos e pede que, assim que possível, entendeu? Seja feito em forma de 3D, que é o BIM, que é e se for usar o programa mais popular hoje é o Revit, entendeu? Que é utilizado. A definição de valores máximos das contratações, isso aí já estava na Lei 866, a Lei 14.133 já deixou. A definição de audiências públicas, que é um critério. Anteriormente, na Lei de 866, havia um critério objetivo para audiência pública. Então, licitações que era de vulto grande, era obrigatório ter audiência pública. Hoje, a nova lei de licitação, ela não trouxe um critério objetivo, ela trouxe um critério subjetivo e sim necessário. Então, aí vocês vão avaliar qual licitação precisa, talvez, ter uma audiência pública. Ok? Logicamente, vai ter licitações complementares ou outras licitações que são obrigatórias, principalmente em caso de concessão, sustentabilidade ou outras situações. Definição de responsável sobre licenciamento ambiental, desapropriações, que vai fazer uma obra, quem que vai ser o responsável? Vai ser a própria prefeitura ou a empresa que vai fazer isso aí? Então, vocês têm que deixar claro no edital quem são os responsáveis. Então, a definição da matriz de risco, as cláusulas de reajustamento, as margens de preferência de MIPP, todos os critérios vocês
tem que prever na fase preparatória, ok? Então, a fase preparatória é a definição clara e precisa do objeto que será adquirido ou do serviço que será prestado. Então, o ideal é que não deixe dúvidas para os licitantes qual que é o critério da fase preparatória. Dentro da fase preparatória, os principais documentos que são necessários para o processo, principalmente aqui no caso de obras de serviço de engenharia, no caso do projeto básico. Termo de referência utilizado quando é bens e serviços comuns. Projeto básico, projeto executivo é utilizado quando há obra de serviço de engenharia. Então, aqui a lei já define o que é o projeto básico, já foi dado na aula 1 em definições. Então, é o conjunto de elementos necessários suficientes com nível de precisão adequada para definir, dimensionar a obra ou serviço. Então, é um documento, ele já vai ter todos os critérios que vocês vão utilizar. Então, a nova lei, ela já deixou de forma mais expressa possível quais são os critérios necessários e como fazer o documento. Logicamente, tem um modelo de projeto básico da AGU, se vocês quiserem utilizar, ok? Além da lei, tem algumas leis, alguns regulamentos que pode ser utilizado também aqui. Termo de referência. Termo de referência eu acho que todo mundo já conhece, então é um documento praticamente necessário agora em todas as licitações, todas, não, quase todas as licitações de bens e serviços comuns, é necessário ter o termo de referência. Então, termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços. E deve conter os seguintes parâmetros. Então, os parâmetros são similares ao projeto básico, no entanto, para bens e serviços. Ok? Aqui eu deixei uma observação aqui. Fazem parte do processo de contratação anexo digital no ETP, o termo de referência, projeto básico, se necessário, minuta de contrato, edital, entendeu? As planilhas de custo e informação de preço, se necessário também, a minuta da ata de preço e demais documentos. Então, a depender da licitação, cada licitação vai ter sua especificidade, ok? Em regra, licitações de bens e serviços comuns é o edital e o termo de referência, talvez a minuta do contrato, a minuta da ata de preço, se for de preço, ok? Audiência pública eu coloquei, já falei com vocês, na nova legislação, se for necessário, mas se for necessário, tem que seguir as regras do artigo 21. Comissão de contratação. Na lei de licitações da 866, tinha comissão de licitação, que era como poderia ser permanente ou especial. Na nova lei de licitação, há a comissão de contratação. A comissão de contratação, ela não é a mesma coisa da comissão permanente ou especial de licitação. Ela difere um pouco. Então, o que ela difere? Ela difere em virtude que você vai utilizar a comissão de contratação somente em alguns processos, entendeu? Que mais complexos. Então, processos mais simples, somente o agente de contratação pode se realizar aquela licitação, ok? Então, tem o pregoeiro, no caso, que é no caso, quando é pregão, o agente de contratação para processos mais simples, e a comissão de contratação quando ele exige processos complexos. Então, é um pouco diferente, utiliza-se quase a mesma lógica, no entanto, a comissão de licitação era para todos os processos, com exceção ao pregão, e agora a comissão de contratação, ela deve ser, sim, verificada e analisada. Pessoal, só um minutinho. Aí. Tinha um som aberto aqui, eu desativei. O agente de contratação. Então, o agente de contratação ele vai fazer a maioria das licitações. Então, ele é a pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores, efetivos, empregados públicos, do quadro permanente, então, da administração pública, para tomar decisões, acompanhar trâmite, dar impulso, executar qualquer outra atividades.
Então, ele será o responsável pela condução do processo, entendeu? E quando for pregão, ele vai ser chamado de pregoeiro. Então, agente de contratação, ele é sempre agente de contratação, e quando for pregão, ele é chamado de pregoeiro. Na administração pública federal, tem um decreto que determina as funções do agente de contratação, da comissão de contratação, dos fiscais de gestores de contrato, que é o decreto 11.246 de 2022. Do processo licitatório e do procedimento licitatório. Então, processo e procedimento, então o processo como um todo, o procedimento é que vai ser realizado em etapas, ok? Então, a lei prevê na ordem lógica e cronológica, então tem uma ordem que deve ser seguida, entendeu? Para a realização do processo. Então, quais são o processo como um todo? E quais são os procedimentos? Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse. Então, são os procedimentos do processo, entendeu? Então, cada procedimento aqui vai ser estabelecido principalmente aqui quando for realizada a sessão pública. Isso vai ter que estar definido também no edital de licitação. O edital, o que é o edital? Na verdade, ele é a lei da licitação. E como eu coloquei aqui, o instrumento normativo que deve conter todas as regras necessárias ao desenrolar do processo de contratação. Então, ele vai regulamentar todas as fases, todas as regras. O edital, quando vocês falam edital, é o edital como um todo. É o edital e anexos, ok? Então, a lei já definiu o que o edital deverá conter. Lembrando que a lei agora, pessoal, ela determinou regras específicas para cada documento. Então, o ETP vai conter alguns documentos, tem diferença outros documentos, o edital outros documentos, o contrato outros documentos. Eles são complementares entre si. É ideal que não se repita, talvez, as cláusulas que estão no termo de diferença no edital, e sim apenas indique. Cláusula de reajuste vai estar no contrato, cláusula do fornecimento vai estar no termo de referência. Então, é ideal a indicação, mas não precisa repetir. O parágrafo terceiro até está formando o que eu coloquei. E a finalização da fase preparatória, acabou o edital, a minuta de contrato, ou a minuta da ata de preço, termo de referência, vai se encaminhar o processo para análise da Procuradoria do órgão, ou assessoria jurídica. No caso, vai ser o Procurador Federal, o Advogado da União, no caso, a Administração Pública Federal, o Estado, o advogado, o procurador do Estado, o município, o advogado, o procurador do município. Então, sempre é necessário a análise da assessoria jurídica, a não ser se for um processo padronizado pela órgão de assessoria jurídica e não tem dúvida jurídica, ok? Posso dispensar parecer? Eu não aconselho, eu aconselho que tenha o parecer. Mas se for um processo padronizado e vocês têm convicção disso, os próprios editais da AGU já contemplam dessa forma, ok? A fase externa, igual eu falei para vocês, ela foi dividida. Então, ela foi dividida em divulgação, apresentação de proposta, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. A fase de divulgação, ela começa quando? Começa quando se divulga o edital, principalmente no PNCP. Então, ela vai ser obrigatoriamente divulgada no PNCP. É o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele é um portal que vai ter todas as estações, independente de qual ente federativo. Então, vai ter estação da União, do Estado, do município. Vocês vão conseguir encontrar lá todos os documentos no PNCP, ok? Também é obrigatório a publicação no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, a depender do caso, ok? Se for uma licitação pública,
com transferência voluntária de recursos da União, há necessidade, talvez, de publicar no Diário Oficial da União, mesmo que seja o município, ok? Aqui a lei já deixou que é facultada a divulgação no inteiro teor do edital, no sítio eletrônico do ente federativo, talvez no site da prefeitura ou outro sistema, ok? E todos os dados vai estar no PNCP aqui, após a homologação, toda a publicidade do edital, ok? Aqui eu coloquei os principais prazos aqui, então, de divulgação. Logicamente, pode ter outros. Então, concorrência. Quando for um serviço comum de obras, serviço de engenharia, 10 dias. Serviços especiais e obras, serviços especiais de engenharia, 25 dias. Quando for realizada a contratação integrada, que inicialmente era somente no RDC, 60 dias. A contratação semi-integrada, 35 dias. Pregão, quando é bem, 8 dias. Serviços, 10 dias. Lembrando que a lei padronizou em dias úteis. Diálogo competitivo, 25 dias para manifestação de interesse e 60 dias para proposta. Leilão, 15 dias úteis e concurso, 35 dias úteis. Então, teve as modificações e teve as padronizações. O modo de disputa, então, talvez vocês não estão acostumados com o modo de disputa, principalmente os municípios. Então, a administração pública federal já está acostumada e os órgãos também que já realizam licitações de transferência voluntária da União, provavelmente já deve ter utilizado o decreto 10.024 e utilizou talvez um modo de disputa. Então, qual que é o modo de disputa? Ele é aberto, fechado, 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 aberto. O que eu hoje utiliza? Talvez concorrência hoje, que é no papel, vocês têm que levar envelope lá, ele é o fechado. Então, é a proposta sigilosa até essa abertura. E depois não tem lance. Então, a concorrência da Lei 866 está em modo fechado. O modo aberto, você abre a licitação e pode dar o lance sucessivo. É como que é o pregão hoje de vocês aí, da 10, 15 e 20. O processo aberto e fechado, ele é utilizado já no 10.024, ele é fechado nas propostas, ele é aberto na fase de lance, para os lances, e depois há um lance final, ok? Não é que ele vai ficar, o lance final sigiloso, então ele há um lance final sigiloso. E o fechado aberto, ele é definido as propostas e depois há realizada a definição de lances, ok? A etapa de julgamento, que é a fase de julgamento, então vai ser o julgamento das propostas. Então, aceitação ou recusa das propostas. Então, vocês devem avaliar conforme o objeto, se for necessário, vai ter solicitação de catálogos, materiais, planilhas ou outros documentos para julgar o item, se está aceito ou recusado. Vai ter outros critérios aqui da fase de julgamento, que são o tratamento diferenciado da lei complementar 123. O que é esse tratamento? Se a empresa declarou que ela é MIPP, ela vai ter vantagens sobre as outras empresas de até 5%, conforme explicitado, acho que na última aula eu informei, entendeu? Mas avaliação de desempenho, então, julgamento. A nova lei de licitação definiu alguns critérios, talvez eu não posso falar para vocês objetivos. Na verdade, é para ser objetivo, mas não está totalmente regulamentado. Então, vai ter a disputa final em caso de empate. No caso aqui, não pode empatar, vai ter uma disputa final. Quem dá o melhor lance vai fazer. Avaliação de desempenhos licitantes. Então, ainda não tem um regulamento sobre avaliação de desempenho. O que vai ter aqui
é o regulamento sobre a equidade de homens e mulheres. Então, se houver um empate, a empresa deu R$10 no lance, a outra deu R$10, se houver alguns desses critérios aqui, vai ser realizado o desempate. Então, por enquanto, está regulamentado da Lei Complementar 123 e ações de equidade de homens e mulheres na administração pública federal. Lembrando que na administração pública estadual e municipal, vocês vão ter que verificar seus regulamentos próprios aí. Então, mas esse aqui vale para todos, ok? Então, a 1, 2, 3 para todo mundo. Então, tem a em N 73 de 2023, vai regulamentar o critério de julgamento. Então, vocês podem ver depois lá, eu vou abrir também para vocês depois aqui, a IN 73 2022. Deu empate, primeira situação, disputa final, avaliação de desempenho dos licitantes, se o qual tem desempenho melhor, não está regulamentado. Ações de equidade está regulamentado pelo decreto 11.430. Programas de integridade. A lei fala, mas possivelmente haverá uma regulamentação. E o tratamento diferenciado da MIPP, tá? A lei complementar 123, ok? A fase de habilitação, então vai ter habilitação, aceita a proposta, vai ser verificada a habilitação da empresa, que são os documentos, quais são os tipos de habilitação: jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista, econômica, financeira. Então, jurídica, se essa empresa dele tem contrato social, se não tem empresário, se o empresário está possível de participar da licitação, ok? A técnica, se ele tem qualificação técnica. Então, a obra de serviço de engenharia tem que verificar se ele tem atestado de capacidade técnica. Fiscal, social, trabalhista, são as certidões estaduais, municipais, trabalhista, da Receita, entendeu? A econômica financeira é a certidão de falência e recuperação judicial e o balanço patrimonial, que no caso aqui vai ser para os 2 últimos anos, ok? Se exigido o balanço. Pessoal, tem alguém com microfone aí? Já coloriu? Uhum. Ok. Ok. A fase de habilitação é muito importante, entendeu? Aí aqui eu especifiquei habilitação jurídica, habilitação técnica, qual é relacionada a cada tipo de habilitação. A fase recursal, depois da habilitação, vai possibilitar as empresas fazerem o seu recurso, desde que a empresa tenha feito a intenção de recurso, ou na fase de julgamento, ou na fase de habilitação. As empresas que não fizeram a intenção de recurso nessas fases, ela não terá direito ao prazo recursal. Lembrando que o quê? Na nova lei de licitação, em regra, pergunta se tem intenção de recurso, sim ou não, caso vocês precisem fazer uma licitação presencial. Na lei 866, antes você tinha que justificar que você queria intenção de recurso. Na nova lei de licitação, não. É sim ou não, ok? E se é sim, a administração pública tem que aceitar e dar o prazo. O prazo ele está estabelecido, são 3 dias de recurso, 3 dias de contrarrazão e 10 dias de decisão. Para análise do recurso, vocês devem analisar a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, interesse e a motivação do recurso. Aqui eu coloquei aqui quais são os prazos, entendeu? Todos os recursos aqui são em fase única. Na Lei 866 era fase dupla, principalmente na concorrência, no convite, no tomar de preço. A nova lei de licitação simplificou, colocou prazo igual para todas as contratações. São 3 dias de recurso, 3 dias de contrarrazão, 10 dias de decisão em fase recursal única. Então, o recurso é sempre realizada a última fase, ou habilitação ou julgamento.
Por que eu falo isso? Pode haver inversão de fases desde que justificado, ok? Então, pode ser feita habilitação e julgamento, mas há necessidade justificativa. Há, em regra, primeiro julgamento e depois habilitação e depois a fase recursal. Fase de homologação. A fase de homologação, ela difere um pouco da Lei 866. Julgados os recursos, ou, se não tiver recurso, já vai para a fase de homologação. E a fase de homologação vai encaminhar para a autoridade competente. Na Lei 10.520, quem fazia adjudicação era o pregoeiro. Na Lei 14.133, quem vai fazer adjudicação e homologação vai ser a autoridade competente. Independente se tiver recurso, se não tiver recurso, a adjudicação hoje vai ser realizada pela autoridade competente. Então, a autoridade competente, ela pode verificar, sanear os atos, revogar a licitação por motivo de interesse ou oportunidade, adjudicar o objeto, então ela tem uns critérios aqui, mas em regra vai adjudicar e homologar, ok? Então realiza a adjudicação e depois realiza-se a homologação. A impugnação e esclarecimento. Impugnação e esclarecimento, ele não é a fase da licitação, até acho que ele, na verdade, ele é após a divulgação da licitação. Acho que aqui mudou a ordem um pouquinho aqui, mas eu vou deixar com vocês aqui. Após a divulgação, essa fase de divulgação, qualquer licitante pode impugnar ou solicitar esclarecimento ao edital de licitação. Então, ele vai ter 3 dias úteis antes da abertura do certame para fazer essa impugnação ou solicitação de esclarecimento. E a administração também, ela tem um prazo maior agora. Ela também tem 3 dias, desde que limitado ao último dia anterior. Então, se a pessoa solicitou 3 dias, ela vai ter 2 dias, entendeu? Então, ela tem que divulgar, no mínimo, um dia antes da sessão pública, as respostas da impugnação e do esclarecimento. Atas da sessão pública. Então, após a fase de homologação, se for uma licitação de registro de preço, vai ter que realizar as atas da sessão pública. Então, vocês vão fazer a ata da sessão pública. Aqui no IEF de Minas, eu faço uma ata. Desculpa, pessoal. Eu pus a ata de registro de preço, desculpa. A ata da sessão pública, todo o processo vai ter. Nas estações via sistema, ela já feita automática. Nas estações presenciais, se for o caso, vocês vão ter que fazer em papel aí e pedir assinatura de todo mundo, ok? Deixei aqui o critério, então ela é feita normalmente após a fase recursal e antes da homologação. Tratamento diferenciado de ME e PP. Então, conforme eu já expliquei anteriormente, o tratamento diferenciado de ME e PP, ele vai fazer parte da fase de julgamento. Então, a fase de julgamento, ela vai conter o tratamento diferenciado de ME e PP. Então, o que é o tratamento diferenciado? O tratamento diferenciado, inicialmente, todas as estações com item até 80 mil deve ser exclusiva, com exceção de algumas estações que não é possível fazer a exclusividade, não tenha 3 competidores na cidade, ou na região, ou localmente, entendeu? A inviabilidade, talvez vai ficar muito caro somente fazer com ME, entendeu? Mas, em regra, é exclusiva, entendeu? Até 80 mil reais, conforme a lei complementar. Mas ela vai ter também a possibilidade de ter um tratamento diferenciado se ter o empate. O que é o empate? O empate é até 5% da melhor proposta, sendo que a melhor proposta for de uma empresa de médio ou grande porte. A empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, ela pode desempatar após os últimos lances. Então, a fase de julgamento ela vai permitir que as empresas de pequeno porte, microempresa, possa dar um lance posterior. Então, eu coloquei até um exemplo aqui para vocês aqui, deixei aqui.
um exemplo. Então, a primeira aqui está com 100, a microempresa está com 104, a empresa de pequeno porte 105. Então, deu 5%, essas duas aqui têm direito a ofertar, dando prioridade, está com 104 aqui, ok? Então, se a empresa ela pode ofertou, acabou a licitação, então ela vai ser contemplada. Se ela não quiser ofertar, ela permanece com o valor dela, dá a oportunidade para a outra ofertar. E caso nenhuma das duas ofertar, quem vai ser contemplada, desde que não esteja em 5%, vai ser a média ou grande empresa. Pessoal, fiz de forma mais rápida aqui, para deixar para vocês apresentarem. Aqui, deixei como material de apoio, então, alguns regulamentos aqui. Então, o regulamento do PGC, para vocês verificarem sobre a fase de planejamento. Lembrando que o PGC é da Administração Pública Federal, direi até autárquica. O regulamento aqui sobre o agente de contratação, equipe de apoio e da comissão de contratação. Talvez, se vocês quiserem seguir e ver quais são a responsabilidade do agente de contratação, da comissão e do fiscal de contrato da Administração Pública Federal. Aqui, como material de apoio também, o decreto 11.430, que fala sobre a equidade entre mulheres e homens, entendeu? A Instrução Normativa 58, que trata sobre o ETP, também da Administração Pública Federal, mas lembrando que a lei já contempla já os critérios do ETP. Aqui, sobre os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica. A Lei Complementar 123 está disponível aqui e também está no material, ok? Pessoal, fico aberto a dúvidas que vocês têm aí. A única coisa que não foi na ordem aqui foi a impugnação e, no caso, o tratamento diferenciado, a impugnação, ela faz parte da fase de julgamento, da divulgação do edital, e o tratamento diferenciado faz parte da fase de julgamento da proposta. Pessoal, alguma dúvida? Vou abrir a minha câmera aqui. Estou à disposição aí. Pode abrir o microfone, levantar a mão, escrever no chat. Deixa eu ver se tem um... Alguém quer falar sobre o curso? Por isso que eu mudei para terça-feira. Próxima semana vai ser na terça-feira, 7 horas. Para possibilitar vocês lerem o material antes, talvez tirarem algumas dúvidas, talvez eu acho que fica até melhor na terça-feira, ok? Pessoal, alguém? Vou tirar até a apresentação aqui, só para... Lembrando que essa apresentação vai estar gravada, pessoal. Então, vocês podem depois entrar lá no link que eu deixei na plataforma e verificar, caso necessário. Pessoal, então, acho que ninguém está com dúvida, está com vergonha. Eu vou então parar a gravação aqui para disponibilizar. Caso alguém queira falar sem a gravação, estou à disposição também.